Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de fevereiro de 2024. Todas as vezes que eu comento pesquisas de opinião aqui no canal, invariavelmente vários dos seguidores aqui me perguntam como é possível que Lula preserve os percentuais que ele apresenta nessas pesquisas, além daqueles, é claro, que dizem que não acreditam nas pesquisas. Eu me faço outra pergunta. Como é possível que, tomando a pauleira que o presidente Bolsonaro toma da mídia, desde antes de tomar posse em 2018 até agora, como é possível que o presidente Bolsonaro não caia nas pesquisas e mantenha um empate técnico com Lula nos levantamentos eleitorais para 2026? E é para comentar essas duas questões, o tamanho de Lula e de Bolsonaro nas pesquisas, que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, este canal aqui somente pode existir, é um trabalho que eu faço já há quase 4 anos, devido às contribuições de vocês. Uma parcela da receita aqui vem da publicidade do Google, uma parcela bem pequena, o resto vem das doações de vocês. E o canal está beirando uma situação em que, se continuar caindo a receita do jeito que está caindo, não vai valer a pena mais manter o trabalho que eu faço aqui. Portanto, se você aprecia o meu trabalho, quer que o canal continue, por favor, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal. Ajude este canal que há 4 anos traz informação e análise independente para vocês a continuar existindo. Agradeço aqueles que já doaram ou se tornaram membros do canal agora no início de fevereiro. Muito bem, meus amigos, vou contar uma historinha para vocês aqui. Eu tenho aqui no canal um seguidor que é petista, é o Nick. É um petista meio estranho, eu não excluo, não bloqueio ele, porque ele é um cara educado, ele gosta das minhas análises, e na fotinho dele ele está com a camiseta do Brasil. Ele é meio debochado, mas é educado. Nunca pingou pix aqui no canal, tá me devendo, hein, Nick? E essa semana, quando eu comentei a pesquisa contratada pelo PL, junto ao Instituto Paraná Pesquisa, que mostrava um empate técnico entre Lula e Bolsonaro para a eleição presidencial e mostrava a dona Michele Bolsonaro ultrapassando o Tarcísio na preferência dos bolsonaristas para a sucessão de Lula em 2026, o Nick publicou lá um comentário dizendo que Bolsonaro havia virado uma ideia, assim como Painho, disse ele. Curiosamente, hoje, no jornal Estado de São Paulo, há uma matéria de análise de comportamento político do analista Bruno Soler, no qual ele reproduz esta noção de que Bolsonaro virou uma ideia. De onde vem isso? Bom, a frase é relativa originalmente a Lula. Quando Lula estava em vias de ser preso ou foi preso, Lula mesmo disse que ele havia virado uma ideia e que mesmo a prisão não iria destruí-lo. E prova disso é que, com tudo o que aconteceu com ele, os escândalos de corrupção do PT, a prisão, o STF precisou tirar Lula da prisão para enfrentar Bolsonaro, porque a esquerda e o sistema não tinham nenhum outro nome com capacidade competitiva para barrar a reeleição do presidente Bolsonaro. Como é possível que Lula mantenha esses percentuais, ainda que vocês não acreditem em pesquisa, ainda que vocês não acreditem nos resultados do pleito do ano passado? Lembre-se que com Lula na prisão, Haddad fez 44% quando perdeu para Bolsonaro, utilizando o prestígio de Lula como cavalo de batalha na eleição contra Bolsonaro. Então, assim, a força do PT e a força de Lula não devem ser subestimados. Vocês talvez estejam subestimando o poder da mídia tradicional. Bolsonaro é sistematicamente atacado pela mídia tradicional quase de forma unânime, desde antes da eleição de 2018, e agora que ele está fora do poder, ele continua apanhando. E Lula sofre do contrário, sofre entre aspas, se beneficia de um escudo protetor da mídia. É preciso entender que a base eleitoral do Lula é composta de 2 segmentos importantes. Eleitor de baixa renda, de baixo grau de instrução. Pessoas que assistem TV aberta, pessoas que formam a sua opinião política não pelas redes sociais, mas por influência da grande mídia.
e um outro segmento que é um segmento mais de classe média, ideologicamente de esquerda. Então, como eles são comunistas, culturalmente comunistas, ideologicamente comunistas, não há o que se diga contra Lula, não há o que os fatos comprovem contra Lula que fará esse segmento ideológico mudar de opinião. E esta composição entre esse bloco de classes populares, de baixo grau de instrução e baixa renda, e um núcleo ideológico de esquerda de classe média, podem sim explicar os percentuais que Lula tem na pesquisa. A mim, o que chama atenção não é isso. É o que esse colunista do Estadão e o Nick, meu seguidor aqui do canal, disseram sobre Bolsonaro. Porque é impressionante que Bolsonaro, sofrendo como sofre diariamente ataques sistemáticos da grande mídia, mantenha intactos os seus percentuais de apoio junto à opinião pública. Talvez vocês levem atenção muito ao pé da letra os números das pesquisas, mas a pesquisa não é um censo. Para que as pesquisas acertassem 100%, seria necessário que os institutos entrevistassem 100% da população brasileira e que os eleitores respondessem a verdade. Não é assim que funciona. A pesquisa é uma amostra, é uma fatia. A partir da fatia do eleitorado, com base nas respostas que as pessoas dão, projeta-se um resultado para o todo. E aí há uma margem de erro, erros que os institutos cometem, o que não significa que a pesquisa não tenha um relativo grau de capacidade de trazer informações relevantes para a análise política. E o que esse analista do Estadão constata é exatamente aquilo que o Nick falou aqui no canal. Bolsonaro conseguiu, junto ao seu eleitorado, aquilo que Lula havia conseguido junto ao seu eleitorado. Talvez pelo fato de que o presidente Bolsonaro revele autenticidade na maneira de falar e se expressar, mesmo dizendo palavrão. Talvez porque ele transpareça não ser um político tradicional. Talvez porque o episódio da facada criou um nexo de solidariedade de Bolsonaro com os seus seguidores. Isso explique a resiliência e a força de Bolsonaro junto aos seus eleitores, assim como talvez o Bolsa Família, aquela ideia de que um pobre que chegou ao poder, explique a relação de Lula com os seus eleitores. A mim, portanto, chama a atenção não a força de Lula, porque ela me parece óbvia pelas razões que eu expliquei aqui. Repito, me chama a atenção a força de Bolsonaro, considerando tudo que tem sido feito contra eles. E vou chamar a atenção para vocês aqui de novo para os números dessas pesquisas a que eu me referi. Bolsonaro e Lula parecem rigorosamente empatados tecnicamente na disputa para a eleição presidencial de 2026, se a eleição fosse hoje. E como a pesquisa tem margem de erro, significa que o Bolsonaro pode estar levemente à frente de Lula. Lula está no poder. Lula é notícia todos os dias. Notícia positiva da mídia que o protege. Bolsonaro é notícia negativa sempre, é pau sempre em cima dele. Outras duas questões sobre o Instituto Atlas Intel, a pesquisa do Instituto Atlas Intel. Eu vou trazer números impressionantes aqui para vocês. Na pesquisa do Paraná Pesquisa, Lula e Bolsonaro aparecem empatados na faixa dos 47%. Uma diferença mínima, os números aqui para mim não importam. Eu estou analisando o comportamento do eleitor, não estou analisando pesquisa, não estou analisando números. Vejam só, perguntados sobre se Bolsonaro está sendo perseguido, 42,2% dos eleitores responderam que sim. E 40,5% disseram que não. Vejam que são percentuais muito parecidos com os índices que Lula e Bolsonaro têm na pesquisa. Quer dizer, na faixa dos 40%, 40 e poucos por cento, dividem a opinião mais ou menos sobre essa questão da perseguição ao Bolsonaro em proporções similares ao desempenho dos dois como candidatos se a eleição fosse hoje. Mas o número mais importante trazido pela Intel é o seguinte, pelo Instituto Atlas Intel. Perguntado se o Brasil vive uma ditadura do judiciário, 47,3% responderam que sim. É praticamente o mesmo percentual do presidente Bolsonaro
na pesquisa que faz o levantamento eleitoral. 47,3% dizem que Bolsonaro é perseguido. Apenas 20,9% dizem que Bolsonaro não é perseguido. Outros 16,7% dizem que Bolsonaro não é perseguido, mas que juízes cometem abusos no exercício das suas atribuições. Vejam só que a percepção negativa do judiciário e a ideia de que Bolsonaro está sendo perseguido é amplamente majoritária na opinião pública. E isso é um indicativo de força da direita na guerra da opinião pública. Eu já tinha comentado aqui sobre a pesquisa que o PL encomendou junto do Instituto Paraná Pesquisa, a questão da percepção da inflação. Quer dizer, o Banco Central, o IBGE dizem que a inflação está caindo, mas 48%, vejam só, muito próximo dos índices de percepção do presidente Bolsonaro na pesquisa eleitoral, 48% percebem a inflação subindo. Isto significa que os videozinhos que a direita está postando nas redes sociais mostrando os preços do arroz, do feijão, dos legumes subindo no supermercado, afetam a percepção da opinião pública. Então nós vivemos uma guerra política e também uma guerra de comunicação. E o importante é constatar aqui, mais uma vez, repito, antes de encerrar o vídeo, não é os números que o Lula apresenta nas pesquisas diante de um escudo protetor gigantesco que a mídia lhe proporciona, mas é a força e a resiliência de Bolsonaro e do bolsonarismo, apesar do tiroteio diário que o presidente Bolsonaro sofre desde antes da eleição de 2018 e continua sofrendo agora que ele está fora do poder e em vias de ser preso. E se ele for preso, eu quero crer que este sentimento de solidariedade dos apoiadores do presidente Bolsonaro com ele vai reforçar o vínculo entre Bolsonaro e seus seguidores e que o bolsonarismo, Bolsonaro, viraram ideias, viraram a representação de um conjunto de valores que não será abalado na percepção da opinião pública brasileira. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de fevereiro está avançando e a receita do canal está baixinha, preocupante, hein, gente? Se vocês puderem, pinguem seu Pix mensal ou tornem-se membro do canal. Ajude o canal Dextra a continuar trazendo a você informação e análise independente, comprometida com ideias e valores que nós compartilhamos. E se você puder, compartilhe esse vídeo, leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.